Bom dia, meus amigos. Aqui é o professor Rafael e a gente vai dar uma olhada hoje em como que a gente vai fazer essa aula do Animation e o Animator. Então, eu começo essa aula mostrando para eles como é que se faz a animação mais básica no Unity, que é usando o Animation, ou a janela de Animation no atalho Ctrl 6. A ideia dessa aula, primeiro vocês vão criar uma cena simples para eles trabalharem. Eu criei aqui uma cena de FPS e a gente vai precisar de alguma coisa que sirva como o holofote. Eu sempre gosto de mostrar essa coisa do animation usando uma espécie de holofote. Então eu vou fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês um cubo. Vou colocar esse cubo aqui em cima desse barraco. Olha lá, lembra de tirar o collider, porque não é necessário para diminuir o peso da cena. Então, esse cubo vai ser o meu light pole. Dentro dele, eu vou criar um outro cubo que vai ser, vamos chamar de light. Pronto, está lá. Então, isso daqui, a gente pode até descer peraí, tirar ele daqui para poder rotacionar, para ele não deformar. Pronto. Isso daqui vai ser o nosso objeto que vai emitir a luz, tá? O nosso objeto light. Dentro desse objeto, se eu colocar ele com a rotação dentro do light pole, ele vai fazer a rotação referente ao light pole. Então eu tenho que vou deixar ele fora. Isso vai deformar o objeto. Vamos deixar ele em 1. Pronto. Dentro dele eu vou criar uma luz spotlight. Essa spotlight, na verdade, vai gerar 90. Vamos movimentar no local. Vou colocá-la bem aqui. Isso vai ser uma espécie de lanterna que está iluminando o meu cenário. Olha lá. Essa spotlight pode até ser maior. E pode aumentar bastante a intensidade para a gente ver bem isso. Vamos diminuir o sol. Eu gosto de colocar ele à noite, então fica bem legal, fica bem claro para você ver essa spotlight. E o que eu quero fazer é isso. Eu quero que essa spotlight que está iluminando essa região, olha lá, eu quero fazer uma animação em que ela fique girando de um lado para o outro. Só para a gente dar uma olhada na cena com ela estática, como é que ficou. Olha lá, ela está iluminando só uma parte do chão. Ela vai ficar girando então. Deixa eu dar uma rotação nesse sol aqui, para ele, isso, para o céu não ficar tão... Pronto, fica bem escuro. Na janela da iluminação global, Lighting Settings, a gente pode até dar uma reforçada aqui no... Pronto.
Tá ótimo. Beleza, então agora eu tenho essa luz aí bem clara, iluminando, e o jogador está aqui na escuridão. Vamos lá. Como está escrito aqui na apostila, Ctrl 6 na janela Animation, aperte o botão para gravar e posicione o objeto. Então, Ctrl 6, a gente abre a janela de Animation. Eu gosto de colocar ela aqui embaixo. E aí a gente vai dar um Create. Claro, você não vai conseguir gravar se você não criar a animação. Eu sempre guardo minhas animações numa pasta chamada Animation. Então, isso daqui vai ser o Spotlight. Então, aperte o botão gravar. A gente vai selecionar a primeira posição dela. E aí você tem que ver quanto tempo você quer que ela demore para... Vamos botar aqui, para chegar lá do outro lado. 1, 2, 3, 4 segundos. Então, depois de 4 segundos, ela vai chegar do outro lado, vai iluminar o outro lado. E aí, mais 4 segundos, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ela volta lá para a posição. Então, vamos ver como é que ficou isso. Olha lá. 4 segundos, ela vai de um lado para o outro. Ainda achei que está muito rápido? A gente pode aumentar aqui então. Vamos jogar isso daqui em 14 e isso daqui em mais ou menos 7. Vamos ver se fica melhor. Agora já dá um tempo mais para a gente pensar, tá vendo? Então, a primeira coisa que vocês vão mostrar para eles é isso. É uma animação simples. Tá? Você vê que o que está animado, na verdade, não é a luz, é a caixa. Como a luz é filha da caixa, ela vai... dar uma ajustada na... iluminação. Vou puxar aqui só para ficar melhor para eu posicionar. Isso, só dar uma iluminação ambiente, pronto. Não quero completamente vril. Ótimo. Então tá lá. A gente tem uma cena agora com a animação. A primeira coisa que vocês vão mostrar para eles é isso, tá? Essa animação. Então eu coloquei aqui, se quiser um loop perfeito sem diferença na velocidade na animação, você vai lá na sua animação, minha animação está no Light, repara que ele criou um animator aqui com essa animação. E a gente vai aqui nas curvas. Está vendo que as minhas curvas tem uma diferença nelas. Se eu quiser esse loop perfeito daqui para cá, eu não posso ter uma curva, eu tenho que ter uma reta daqui para cá. Isso aqui, se eu selecionar, eu consigo ajustar. Então você pega esse bracinho aqui e você deixa ela bem reta. E aí não vai ficar com essa freada que ela dá no final da animação. Ela vem rápida e freia, diminui a velocidade. Aí vem rápida, freia, diminui a velocidade. Se vocês forem fazer alguma coisa como um ventilador de teto, ele tem que ser reta e reta. Não pode ser uma curva aqui. Tá? O gráfico da velocidade da animação. É essa dica que eu estou dando aqui. Vocês também explicam isso para eles. Assim que criamos a animação, automaticamente o Unity já cria um Animator. O Animator vocês podem abrir a janela dele
aqui. Normalmente eu já deixo a janela do Animator aqui do lado da cena. Ele já criou o Animator, já criou um estado e já colocou a minha animação lá. Tá? Aqui você tem os parâmetros para você poder controlar o seu Animator com variáveis. Então mostrem para eles que esse componente já foi acrescentado aqui no GameObject só porque você criou a animação. Porque para ter a animação no Unity tem que ter um Animator, que é o controlador da animação. Então vamos lá. Já criou, entrando no Animator você pode escolher parâmetros que vamos servir como condições para mudarmos a animação. Por exemplo, se ligarmos e desligarmos a movimentação da luz, podemos criar um parâmetro chamado ON, um bool. Agora criamos duas animações, uma com a luz ligada e outro com a luz parada. No Animation, apenas selecione a rotação e copie alguns segundos depois. Vamos fazer isso então. Vamos criar um parâmetro, que é um bool, chamado ON. Então, ele começa verdadeiro, porque a luz começa ligada. E agora eu vou criar uma outra animação. Aqui, ó, Spotlight, Create New Clip. A gente vai criar uma outra animação, vamos colocar lá em Animation. Que eu vou chamar de Spotlight Off. Então, beleza, vamos gravar. Então, eu vou só dar uma giradinha aqui para ele gravar a rotação. E depois, qualquer lugar, você dá uma outra giradinha para ele gravar a rotação exatamente no mesmo lugar. Então, agora, você vê que essa animação, a minha luz está desligada, quer dizer, ela não está mais se mexendo de um lado para o outro. Como eu cliquei aqui e criei uma outra animação aqui na mesma janela do Animation, ele vai acrescentar essa animação aqui no meu Animator. Então a gente vai criar uma transição, Make Transition, para cá, que a condição dessa transição é justamente o ON ser falso. A gente vai criar outra transição em que a condição é se o ON for verdadeiro. Então se o ON for falso, ele vai para essa animação em que a luz está parada. Se o ON for verdadeiro, ele volta a ligar a luz. Agora a gente já viu a aula de Trigger. Tá? Então vamos criar um botãozinho aqui. Pode ser um cubo. Vamos colocar ele aqui assim na cena. Vou botar assim para aparecer uma junction box. Tá lá. Então ele também não precisa de box collider. Aliás, o meu light já não tem, que foi uma cópia. Isso aqui vai ser uma junction box. Tá? E aí vocês vão aproveitar essa aula para usar justamente a aula de triggers e colliders, porque a gente vai criar agora um trigger. Tá? O mesh não tem problema, a gente pode apagar o mesh, pode apagar o filter mesh, a gente só quer essa esfera. Então eu criei um trigger, vamos chamar de trigger, que é o light switch. Chamamos de light switch. A ideia é, quando o player entrar nesse trigger, ele vai desligar essa animação. Então vamos criar um scriptzinho chamado light switch. Na primeira aula de Canvas, eles aprendem o que é uma função. Eles aprendem que para fazer uma função a gente precisa começar com void, colocar o nome da função e a função sempre usa parênteses. Então,
a gente vai fazer uma função aqui chamada, que eles também já aprenderam, onTriggerEnter, que recebe nos parênteses um collider. E aí o onTriggerEnter, na aula de collider, eles já entenderam por que às vezes a função precisa receber alguma informação aqui nos parênteses. Tá? Então, eles já sabem o que é uma função. Eles também já sabem que essa função é privada. Por que ela é privada? Porque você explicou já que se ela é pública, na hora que você fez o botão na aula de Canvas, ele precisou ser público para poder aparecer lá fora, para você acessar ele de fora do script. E aqui agora ele está recebendo um collider, que é justamente o player, né, que está entrando nesse trigger. Então, a gente vai dizer que quando qualquer coisa entrar no trigger, não tem problema porque a gente só tem o player aí, a gente vai mexer lá no animator. Eles ainda estão definindo as coisas aqui fora, tá lá por fora. Então a gente vai criar um public animator porque é importante eles verem primeiro as coisas sendo definidas, para depois eles aprenderem a usar o privado. Então aqui fora a gente vai definir esse animator, que é o nosso, justamente o light, o animator do light. E quando você entrar no trigger, a gente vai dar um set bool, aquele bool que a gente criou on, a gente vai dizer que ele é falso. Quer dizer, quando ele entrar no trigger, ele vai desligar a nossa animação, vai passar o nosso animator de on para falso. E quando ele passar para falso, ele vem aqui para o spotlight off. Então vamos ver se isso está funcionando. Está ligada, a minha junction box está ali. Entrei no trigger. Desligou. Repara que para desligar, ele esperou a animação terminar, quer dizer, ela chegar até o final para ir para a posição de desligado. Não é isso que a gente quer. Então aqui, na hora que você for desligar, nessa transição aqui, eu vou desligar o tempo de saída. Isso significa que qualquer momento dessa animação, se eu entrar no trigger, ele vai para o spotlight off. Então vamos ver. Entrei, foi pro off. Beleza? Então desliguei a luz agora. Então você já ensina eles a dar esse set bool no animator e mexer lá nos parâmetros do animator. Tá? Aqui na programação, isso aqui é o trigger do light switch. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse código. Vou colar esse código aqui. Eu esqueci de botar o nomezinho do trigger, mas tudo bem. Light switch. Na verdade, aqui eles já estão aprendendo também a usar o keycode. Então, quando eu copio esse código para eles já pronto, eu mostro que a gente criou um título, e aí eles já vão aprender a pegar o título privado, tá? Encontrar algum objeto chamado title, que a gente vai definir como GameObject, ok? E aí eu explico para eles o seguinte, esse title que a gente vai criar,
aqui na Junction Box, posso botar um 3D Text. Tirar ele daqui, ajustar a deformação dele. Na verdade, eu tenho que sempre botar ele -1, senão ele vai ficar invertido. Centralizar, centralizar. Então tá lá. Switch. Vamos botar só switch. Então a ideia é que quando eles entrarem no trigger, na verdade, ele não vai desativar a luz direto. Tá? Esse código que eu coloquei, a ideia é que quando ele entrar no trigger, ele vai ver se o nosso objeto tem o tag de player. Então vamos dar um tag de player. E aí vocês já explicam para eles como é que eles comparam o tag. Então, se o nosso tag for realmente player, eu vou ativar esse GameObject. Então vamos ver se isso daqui pelo menos está funcionando. Chamado title. Só que esse GameObject, ele está procurando um GameObject dentro do meu transform. Tá? Então esse title aqui, ele tem que estar dentro do meu transform. Pronto. E tem que ser chamado title para ele achar. Então o script na verdade ele tem que estar dentro do light switch. O script do light switch está falando o seguinte, olha só, vamos olhar aqui dentro do meu transform se tem um objeto chamado title. E aí ele procura esse objeto, vai achar que dentro do transform onde está o nosso script tem um objeto chamado title, que vai começar desligado, porque aí quando a gente entrar no trigger, quando a gente entrar nesse trigger, o onTriggerEnter vai ver. Se for o player, a gente vai ligar o title. Beleza? Quando a gente sair, ele vai desligar o title. Isso aqui não pode mais se chamar light switch, porque eu botei o nome do... Então vamos trocar para... switch. Não. Só switch, pronto. Então aqui vai ser só switch. Tá? Porque a função não pode ter o mesmo nome da classe. Então vamos chamar essa classe de switch. Então, primeiro vamos ver se está funcionando essa coisa do ligar e desligar o objeto. Ele vai estar ligando e desligando aquele mesh. Okay. Ó, tá funcionando. Só ficou muito alto. Essa junction box. Vou botar ela mais perto do... switch. Beleza? Vou só dar uma ajustada no tamanho do texto. Deixa eu botar a fonte para 25, diminuir um pouco, pronto, fica mais bem definido o texto. Então, switch. Então, o que ele está acontecendo? Nada demais. Quando ele entra no trigger, ele está ativando o title, que a gente já aprendeu a pegar encontrando um objeto chamado title dentro do transform. E quando ele sai, ele está desativando. E aí, eu já mostro para eles o getKeyUp, que a gente vai... inclusive, explica a diferença entre o getKeyDown e o getKeyUp. E quando ele apertar a tecla E, tá? Inclusive esse title já pode
indicar isso, pode ser um switch E. Aí fica lindo, ele já sabe que tem que apertar a tecla E. Quando ele apertar a tecla E, a gente vai executar essa função switch. E aí na função switch a gente tem que saber se a luz está ligada ou desligada. Primeiro vamos definir direito o light animator. Olha lá, que não está definido porque a gente fez um script novo. Então eu pego aqui o meu light e jogo aqui. Pronto, agora ele já sabe qual é o animator. Eu preciso saber se a luz está ligada ou desligada. É aí que eu ensino para eles a criar um bool, que vai ser verdadeiro ou falso. Esta luz está ligada? Sim, ela começa o jogo ligada. Então, o meu light on começa verdadeiro. Quando eu apertar a tecla E, esse active aqui eu ainda não fiz não, tá nessa altura. Eu vou verificar se o light on for verdadeiro, eu vou desligar a luz. Caso contrário, eu vou ligar a luz. Na apostila, eu estou explicando para eles que aqui eu poderia colocar um light on igual a falso, né? Porque a luz agora está desligada, só que eu mostro para eles um jeito mais elegante de fazer esse switch. Vamos ver esse jeito mais elegante de fazer isso. A gente vai tirar tudo isso daqui e vai colocar isso daqui. Então vamos lá. Isso aqui ele está recebendo um verdadeiro ou falso, o set bool. O meu on vai ser verdadeiro ou falso, porque eu quero ou ligar ou desligar a luz. Certo? Então, o que eu vou enviar para ele? Eu sempre vou enviar o contrário do light on. Se meu light on é verdadeiro, quer dizer que a luz está ligada. Então eu vou enviar falso. Por isso que eu botei essa exclamação na frente. O meu light on vai ser igual ao contrário dele também. Então o meu light on vai ser igual a falso agora. Então aqui eu já estou fazendo as duas coisas que eu preciso fazer sem precisar de muitos ifs e muitos elses. Eu já estou dizendo, olha, se primeiro, coloco o meu on do animator como o contrário da luz, tá? Se a luz está ligada, eu quero que você coloque falso. Se a luz está desligada, eu quero que você coloque verdadeiro. E ajusta o bool que determina se a luz está ligada ou desligada para o contrário dele. Então vamos ver se isso daqui está funcionando. Na hora que você aperta o E, ele vai executar o switch. Vamos ver, vamos ficar aqui olhando para a luz. Ó, desliguei, agora eu vou apertar de novo. Ligou a luz. Tá ok? Então esse código tá lindo. Escrevemos a mesma coisa em duas linhas e vai aqui uma explicação simples do que a gente acabou de fazer ali em cima. Observações do animator. Na imagem abaixo, preste atenção ao inspector. Tem um bool chamado has exit time, é o tempo de saída. Eu já expliquei isso também. Observe o intervalo azul, ele indica o tempo de transição entre um state e o outro. Queremos que comece logo no início. Isso é importante. Aqui no meu animator, na transição, eu não quero que ele espere todo esse tempo. Eu quero que ele já faça logo essa transição rápida, que já está no iniciozinho. Também não quero o exit time aqui. A gente quer uma transição bem mais rápida, bem mais responsiva. Então, na próxima aula, vamos entender como o Animator pode animar nossos personagens. Então, a primeira apostila Animation e Animator está toda pronta aqui para vocês. Agora é só mandar ver nessa aula.